Saudações! Professor Gabriel Almeida aqui com você para falarmos hoje da importância da expressão corporal dentro do Kung Fu. Isso é muito importante e hoje eu vou te explicar por que você deveria se atentar mais a entender o que há por trás dos movimentos do Kung Fu para que você comece a dar mais sentido, mais intenção ou mais vida a cada um dos seus movimentos. Então, nesse vídeo eu vou te dar vários exemplos de como você pode melhorar a sua expressão corporal não só no Kung Fu, mas na sua vida também. Afinal de contas, quem se expressa bem, quem sabe se expressar bem, normalmente é uma pessoa bem-sucedida. Em tudo que a gente vivencia, vê ao nosso redor, na nossa vida, essas coisas possuem cada uma delas um significado. Muitas vezes a gente desconhece um significado ou outro e com o tempo a gente passa a conhecer. No Kung Fu isso não é diferente. Nos diferentes estilos e ramificações, nós temos ali atrás daqueles movimentos, daquelas técnicas, uma ideia que está sendo transmitida. Muitas vezes a gente desconhece essa ideia ou o pensamento que há por trás daquilo, e nesse vídeo a gente vai começar a entender isso um pouquinho mais. Então, antes da gente partir para os exemplos, eu vou mostrar vários aqui para vocês, eu quero que vocês me digam aí uma pessoa, um artista, um lutador, um astro de cinema, uma pessoa que você admira muito. Eu quero que você pegue a imagem dessa pessoa agora que você admira e visualize bem ela assim na sua frente, ela fazendo aquilo que você admira, tá? E que talvez até você queira fazer parecido, fazer igual, ou simplesmente que você admire muito. Me diz aí, essa pessoa, você acha que ela expressa bem aquilo que tem dentro dela? Ela consegue expor aquilo que sai de dentro dela? Ela consegue passar uma ideia boa para você? E que ideia é essa que ela passa? E por que você gosta disso? Diz aí embaixo nos comentários ou então apenas pense sobre isso um pouquinho. Agora eu quero mostrar para você a figura de uma pessoa em ação numa cena de um filme. Com certeza vocês já viram esse filme aqui, mas eu quero que a gente observe junto. Vamos lá. É o Bruce Lee, como vocês já podem perceber. E é uma pessoa que realmente brilhou muito e brilha até hoje. Observem a cena. Repara que está em câmera lenta. Muito bem. Bruce Lee certamente foi e é até hoje o maior artista marcial de todos os tempos. Não sou eu que estou dizendo isso, tá bom, pessoal? A maioria das pessoas acabam votando para isso. A maioria das pessoas admiram muito Bruce Lee ao ponto de colocar ele num patamar acima de todos os outros artistas marciais. Mas por que será que o Bruce Lee ele conseguiu alcançar esse nível assim de reconhecimento das pessoas? Por que você que está aí assistindo esse vídeo gosta tanto assim do Bruce Lee? Porque até os dias atuais, Bruce Lee é considerado o maior de todos os artistas marciais de todos os tempos. O que ele fez ou o que ele deixou aí de diferente para que ele conquistasse esse título? Deixa aí o que você pensa nos comentários. Bom, eu não sei exatamente o que você vai me responder, mas eu imagino que muitas pessoas vão acabar comentando assim: o Bruce Lee, ele era tão rápido, mas tão rápido que nem as câmeras conseguiam filmá-lo. Ele precisava fazer um movimento ainda mais lento. Por isso que ele foi o melhor de todos. Não, o Bruce Lee estava à frente do tempo dele. Isso é incontestável. Não vamos nem falar sobre isso. O Bruce Lee estava à frente do tempo dele. Não, o Bruce Lee conquistou isso através do forte treinamento que ele fazia dentro do Kung Fu, da forma como ele via o Kung Fu, por isso que ele conseguiu chegar nesse nível acima dos demais. Eu quero que você seja sincero no seu comentário. E agora eu vou falar o que eu acho. Bom, pessoal, esse vídeo, como vocês estão vendo aqui, é de expressão. Expressão facial, expressão corporal, espírito marcial, feeling marcial, você pode chamar de N maneiras. Eu vou chamar hoje de expressão corporal, que é o mais prático, né? O Bruce Lee, ele conseguia se expressar por completo. É isso que eu consigo ver no Bruce Lee. E dentro dele, o mundo Kung Fu que existia dentro dele era tão belo, tão bonito e tão rico, lembrando que ele era um grande estudioso, sempre um autodidata, estudou filosofia nos Estados Unidos também. Então ele conheceu e estudou muito da história também do Kung Fu, da filosofia e de todo o pensamento chinês que existe dentro do Kung Fu. Então, o Bruce Lee, eu poderia dizer que ele era um filósofo da arte, ele era riquíssimo, um grande pensador, que tinha dentro de si muito conteúdo para ser explorado. Então, ele explodia Kung Fu de dentro dele quando ele executava seus movimentos e interpretava nas cenas que vocês acabaram de ver. Sem menosprezar tantos outros artistas,
como por exemplo o Jack Chan e o Jet Li, que eu adoro também. Eu, para ser sincero com vocês, eu sou da geração do Jet Li e do Jack Chan, não do Bruce Lee. Eu vi poucos filmes do Bruce Lee. Quando eu comecei a treinar Kung Fu, eu me inspirava muito no Jet Li, especialmente, né? Então, eles também têm essa capacidade de exteriorizar aquilo ali que eles estão fazendo, de transmitir uma excelente ideia do que é o Kung Fu deles, mas nesse quesito, o Bruce Lee está um nível um pouquinho acima, realmente eu tiro o chapéu para ele nesse quesito. Muitas vezes a gente tem timidez, a gente não tem autoconfiança o suficiente para fazer isso. E eu já vou te mostrar como a gente começa a fazer isso dentro do Kung Fu, para que em pouco tempo você já entenda mais sobre ter esse espírito que o próprio Bruce Lee alcançou. Então usar a expressão corporal da melhor forma, como o Bruce Lee, é dar vida ao seu movimento. É como se você tivesse uma comida aí, né? E você não bota o sal, não bota o tempero certo e aquela comida fica sem graça, ela poderia ser muito melhor, né? Então, dentro do Kung Fu é a mesma coisa. Quando você executa o Tao Lua, seja com uma espada, com um facão, com um bastão, seja da forma que for, e você não coloca esse tempero, você não tem expressão corporal, você não dá vida ao seu movimento, fica aquela coisa sem graça, morna, que as pessoas nem querem ver. Então, o Bruce Lee, ele fala num filme também, eu não me lembro o nome do filme agora, mas é essa cena aqui, onde ele ensina o pupilo dele, o discípulo, e o discípulo chuta, e quando ele chuta, o Bruce Lee vê que foi um mero chute, ele não fez com o conteúdo emocional suficiente, como ele explica ali para o aluno. Agora vamos entender um pouco mais sobre a técnica, porque há sim uma técnica para que você faça isso da forma correta. Não adianta você usar emoção de mais ou de menos. Há um ponto certo onde você vai estar preparado para utilizar dentro dos seus movimentos, ou quando você quer, na sua vida, falar com alguém, fazer alguma coisa, você tem que usar a intensidade correta, ok? Uma coisa é você segurar uma criança com firmeza, com agressividade assim. Outra coisa é você segurar ela com controle. É completamente diferente. E isso tem a ver com uma forma que a gente quer se expressar. Muitas vezes a gente acaba sendo mal interpretado, mas por erro da gente mesmo, por não estar sendo eficiente nessa questão de expressão corporal ou da forma de se expressar, querer falar alguma coisa ou transmitir uma ideia. Vamos ver agora aqui um exemplo do próprio Jet Li. Agora sim, o cara que eu admiro muito fazendo aqui alguns de seus movimentos. Vamos observar ele fazendo aqui o punho bêbado, né? Para que você transmita a sensação de você estar bêbado, você tem que mostrar que você está cambaleando. Isso é uma característica do estilo. Então você tem que entender, dentro daquele imaginário coletivo, como é que no Kung Fu o estilo bêbado ele é interpretado. Se você fugir muito disso aqui, você vai estar fugindo da característica do estilo, você não vai estar expressando tão bem. E isso se aplica para diversos outros estilos também. Vamos ver o exemplo aqui do estilo macaco, né? O Hou-Guan, o bastão do macaco. Esse aqui é o Liu Shaolin Tong, e ele ficou muito famoso pelo seu papel como Rei Macaco na série de televisão de 1986, chamada Jornada a Oeste, baseado lá no romance Xiou-Di, que é um clássico da literatura chinesa, né? Esse romance, e ele traz justamente a figura do Rei Macaco em sua jornada, né? Toda a história do Rei Macaco e a jornada do Rei Macaco, ela é apresentada nesse livro e nessa série aqui também. E aí a gente pode ver, gente, eu estou gravando para vocês aqui, acabou de passar um carcará, que é um pássaro gigantesco aqui do meu lado. Tem uma janela aqui e é muito legal, mas voltando, desculpa. A gente vai ver que o macaco ele possui aquelas características que estão presentes naquele inconsciente coletivo ali, né? As pessoas já trazem uma imagem do que é o macaco. E o macaco ele é o que? Ele pode ser brincalhão, ele é esperto, ele é travesso, é hiperativo, né? Ele fica naquela coisa de catar a pulguinha, o carrapato, ele se movimenta, olha rápido, né? Ele é arteiro, ele é pitoresco e assim é o Rei Macaco, essa figura dele no imaginário coletivo chinês, nesse folclore. Então, quando você vai executar os movimentos do bastão ou os giros que o macaco faz, aquelas coisas todas, as cambalhotas, você tem que transmitir essa coisa muito viva desse animal. E a forma como ele utiliza o bastão dele, você que conhece a história do Rei Macaco um pouquinho, sabe que ele era muito poderoso, ele sabia do poder dele e ele era muito, vamos dizer assim, aquele que subestimava os demais adversários. Então, quando você executa o bastão do macaco, você está ali como se estivesse brincando, feliz, despreocupado, porque você não precisa temer a nada.
Então, quando você vai ver alguém executar da forma bem, expressando bem esse espírito aventureiro do macaco, né, corajoso do macaco também, você tem que transmitir essa ideia com o manuseio do bastão. Então, a gente entender um pouquinho do que tem por trás desse clássico aqui, Shield, Jornada ao Oeste, né, e dessa imagem que foi sendo criada ao longo de séculos, a gente tem que ser capaz de colocar isso dentro da nossa performance ali. Então isso é muito importante, você conhecer a fundo aquilo que você está fazendo. Se você quer treinar esse estilo, você tem que conhecer, você tem que ler, você tem que pesquisar mais a respeito disso. Eu vi uma entrevista uma vez que o Jack Chan ele fala assim, olha, para eu fazer a cena do punho bêbado, eu acho que foi no Drunk Master 2, para ele ficar vermelho daquele jeito e transmitir realmente que ele estava bêbado e chega a ficar vermelho, ele abaixava muito a cabeça entre as pernas, ficava ali um tempo abaixado assim, ele levantava, ele já estava todo vermelho e ele aproveitava e filmava a cena. Então olha a sacada para acrescentar algo ainda mais enriquecedor na sua expressão corporal. Ele abaixava a cabeça entre as pernas, ficava um tempão, até a cabeça ficar inchada, roxa quase, e ele levantava e fazia a cena. E ele falava, olha, eu tinha que fazer isso diversas vezes, eu não aguentava mais. Então, quando você vai interpretar, quando você traz de dentro para fora, você cria mecanismos e técnicas para que você convença o outro de uma determinada ideia. E o Jack Chan fez isso muito bem em Drunk Master. E no Kung Fu existe um treinamento voltado para a expressão facial. Repara bem que o Jet Li ele tinha uma expressão facial ótima, ele sabia usar muito bem as sobrancelhas dele, abrir o olho. Na verdade, todos esses artistas, eles sabem interpretar muito bem, eles conseguem exteriorizar as emoções e os sentimentos, ali sentimento de raiva, de atenção, né? Durante a luta eles mostravam os dentes, isso tudo é muito importante para quando a gente vai fazer um determinado estilo. Eu logo vou dar alguns exemplos para vocês aqui do tipo de expressão ou da forma como a gente utiliza o nosso corpo nos diferentes estilos que a gente tem dentro do Kung Fu e nas armas também. Então eu quero que você preste atenção agora na questão da expressão da cabeça, que é algo muito importante dentro do Kung Fu. Quando a gente faz um movimento para um lado para o outro, a gente tem que movimentar a nossa cabeça com velocidade, de acordo. Repara nos artistas, não só nos artistas de cinema, mas nos grandes atletas de Kung Fu que fazem as apresentações, eles têm um movimento de cabeça muito rápido acompanhando o corpo no tempo certo. Então, se eu for olhar para o lado porque eu vou dar um golpe para o lado, essa cabeça, ela vira muito rápido, entende? O movimento é rápido. O olhar abre o olhar, né? Dependendo do estilo, você vai mostrar os dentes, ou então, se for um outro, você vai ter um olhar mais por cima com a cabeça, como se estivesse com muita atenção. Isso é muito importante, a expressão facial faz parte da sua expressão corporal. O seu corpo ele tem que falar por si só, mas vamos dizer assim, como as pessoas comentam, né, a porta da alma são os olhos, então a sua expressão do seu rosto, do seu olhar, ela é muito importante. Então quando você vai executar um movimento, você vai fazer um movimento de palma à frente, você não pode fazer olhando para o horizonte como se não estivesse fazendo nada. Você tem que fazer já com aquele olhar atento, alerta. Assim, quando você vai começar o seu movimento, né, você está aqui parado, você já posiciona o olhar, já deixa ele firme lá na frente, e aí você começa a acompanhar os seus movimentos, sejam eles quais forem, entendeu? Então você tem que trabalhar isso, não só no seu corpo, né, mostrar a intenção do movimento, mas principalmente na sua face, no seu rosto. E nas armas do Kung Fu, como funciona também a expressão corporal? Da mesma maneira, elas são o prolongamento do nosso corpo e a gente tem que dar vida àquele objeto ou àquele aparato que estiver na nossa mão. E para isso você precisa também entender a simbologia que cada uma dessas armas carregam. Eu vou te apresentar aqui algumas das principais e aí a gente vai entender um pouco mais sobre isso.